Bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Crislaine, de Língua Portuguesa. Na nossa aula de hoje, que aconteceria uma live, dia 15, segunda-feira. Não vou conseguir fazer essa live hoje com vocês, ela vai acontecer na próxima quinta, ok? Que vai ser agora dia 18, no nosso horário de aula mesmo, que é às 10 horas. E então, na aula de hoje, eu decidi falar com vocês um pouquinho sobre esse caderno 3 de atividades que vocês receberam, né? No que tange a parte de língua portuguesa. O professor Natal e eu, nós pensamos juntos esse caderno, e esse caderno de atividades, ele é um caderno que está trabalhando a questão da interpretação de texto, com textos que foram retirados do próprio livro de vocês. O primeiro texto até de atividade, que é esse Admirável Mundo Novo, tá lá no livro didático, caso vocês queiram ler. Também vou disponibilizar o link do livro. Admirável Mundo Novo, foi retirado de um livro, né? Só um trecho que foi disponibilizado para vocês. Quem tiver interesse e gostar de trabalhar com a leitura, eu vou disponibilizar o livro completo também para vocês em PDF lá no mural do Classroom, tá? Então, essa semana que passou, né, na realidade, antes de entrarmos no feriado, nós tínhamos proposto atividade de interpretação de texto para vocês fazerem, e agora, a partir do dia 15, entraríamos com matéria nova, que é justamente a parte de adjunto adnominal e adjunto adverbial, que são termos acessórios da oração. Gente, quando você fala em termos acessórios, eu gostaria de lembrar para vocês, ainda estávamos tendo aula, né, não tinha entrado na quarentena. Em sala de aula, a gente estava estudando os termos da oração que são essenciais. Quais são os termos essenciais, professora? Sujeito e predicado. Sujeito é quem pratica a ação e predicado é a ação propriamente dita, é a parte da oração onde está o verbo. Então, quando eu digo assim, eu gosto de maçãs. Gostar é o meu verbo, é a minha ação. Quem gosta de maçãs? Eu. Eu é o meu sujeito, então eu tenho um sujeito simples e todo o restante é predicado. Eu, sujeito simples, gosto de maçãs, é o meu predicado. Então, isso nós estudamos bem no início do ano, que era a parte de termos essenciais, aquilo que é essencial, que é muito importante, né? Uma oração ela só existe se ela tiver esses termos essenciais. E agora nós passamos para uma parte onde nós estudamos quais são os termos acessórios. O que é um acessório? Acessório é uma coisa que, vamos pensar no corpo humano, tá? Por exemplo, um brinco. Quando eu uso um brinco, esse brinco é um acessório. Ele não é essencial na minha vida. Eu posso sair sem brinco, isso não vai fazer tanta diferença. Agora, existem coisas que são essenciais e acessórias. Adjunto adnominal e adverbial são termos que a gente chama de termos acessórios. Por isso, a gente pode dizer que eles são dispensáveis, eles contribuem na oração, mas eles são dispensáveis, ok? Para que fique bem fixada essa matéria na cabeça de vocês, eu também disponibilizei no mural o link com um vídeo do professor Noslen. Ele é um professor de língua portuguesa também e também está dando uma aula específica sobre essa questão dos termos acessórios, tá? Gostaria que vocês vissem, porque acho que vai ser muito proveitoso para vocês gravarem essa matéria. Então, quando a gente está falando aqui de adjunto adnominal e adverbial, existe uma diferença. Adjunto é o que está junto, né?
Adnominal. Adjunto adnominal é uma palavra, é um termo que vai caracterizar um substantivo, ou seja, um nome. O que é nome, professora? Mesa, cadeira, Crislane, nome próprio, Campo Grande, nome próprio de cidade. Então, adjunto adnominal é um termo que vai atribuir uma característica para um substantivo. Vocês podem até acompanhar pelo material de vocês, porque esse aqui está lá no material de vocês. Na apostila 3. O adjunto adverbial, ele vai expressar uma circunstância em um verbo. Então, qual que é a diferença? Um vai acompanhar um nome e o outro vai acompanhar um verbo. E aí, nós colocamos alguns exemplos para vocês, tanto de adjunto adnominal quanto de adjunto adverbial. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui com vocês, ok? Dessa página aqui. A partir daqui, ó, qual é a diferença entre adjunto adnominal e adjunto adverbial? Vamos lá? O adjunto adnominal atribui uma característica a um substantivo. O adjunto adverbial expressa uma circunstância em um verbo. Adjunto adnominal. Aquele doce delicioso foi comido rapidamente. Vamos prestar atenção aqui, ó. Quando eu digo assim, aquele doce delicioso foi comido rapidamente. Vamos analisar essa oração? Qual é o meu verbo? Ou a minha locução verbal nessa oração? É o foi comido. Aí eu tenho uma locução verbal, que são dois verbos juntos, fazendo uma ação única, que é a ação de comer. O que foi comido? Aquele doce delicioso. Então, aquele doce delicioso é o meu sujeito. Vocês concordam comigo que a palavra delicioso, ela tá dando uma informação a mais sobre o doce? Não é qualquer doce. Poderia ser doce de chocolate, doce de leite, doces variados. Mas quando eu digo que aquele doce delicioso foi comido, eu tô querendo dizer o quê? Que era um doce muito bom. Então, a palavra deliciosa é o adjunto adnominal. Por quê? A palavra deliciosa, ela está dando uma característica à palavra, ao substantivo doce, ao nome doce. Ok? Então, ó, adjunto adnominal é aquele que vai dar uma característica a mais a um substantivo. Então, doce delicioso. A palavra deliciosa é o meu adjunto adnominal. E o adjunto adverbial, o que seria? Olha o restante da frase, ó. Foi comido rapidamente. Foi comido, eu acabei de falar para vocês que é o nosso verbo, a nossa locução verbal. Quando eu digo que ele foi comido rapidamente, não foi comido de qualquer forma. Vocês concordam comigo? Foi comido de uma forma muito rápida, muito depressa. Então, a palavra rapidamente é o meu adjunto adverbial. Por quê, professora? Porque ele está acrescentando uma circunstância ao meu verbo, que é o foi comido. Eu estou explicando de que forma que esse alimento foi comido. De uma forma muito rápida. Então, ele é o meu adjunto adverbial. Essas são as características, tá? Adjunto adnominal caracteriza um substantivo e o adverbial expressa uma circunstância.
ok? Bom, a classificação de uma palavra em adjunto adverbial ou adjunto adnominal é utilizada quando feita a análise sintática da oração. O que é adjunto adnominal? Na oração, o adjunto adnominal localiza-se próximo de um substantivo, ou seja, de um nome, conferindo-lhe uma qualidade ou atributo. O adjunto adnominal pode ser representado por artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, numerais adjetivos. Então, aí ele tem alguns exemplos de adjuntos adnominais, ok? Meu vestido preto rasgou. Você viu que está destacado aí a palavra meu, que é um pronome possessivo, e o preto, que ele está caracterizando o que, gente? O substantivo vestido, não é qualquer vestido. Poderia ser um vestido branco, um vestido vermelho, mas aí ele está falando que é um vestido preto. Então, é uma característica desse vestido. Isso é um exemplo de adjunto adnominal. Ele está caracterizando o substantivo vestido, ok? E aí nós temos vários exemplos também de adjuntos adnominais. E aí aqui fala sobre os adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial indica uma circunstância e pode estar localizado no início, no meio ou no fim da oração. É maioritariamente representado por advérbios e locuções adverbiais. Os adjuntos adverbiais são classificados de acordo com a circunstância que expressam. O que é circunstância, gente? Ele pode estar expressando uma afirmação, uma negação, né? Quando eu digo assim, com certeza eu irei estudar. Essa palavra com certeza, ela está o quê? Afirmando realmente que eu vou estudar. Eu poderia simplesmente dizer que eu vou estudar. Mas quando eu acrescento essa palavra com certeza, realmente eu vou estudar, eu estou querendo o quê? Aumentar essa circunstância de afirmação, aumentar a minha afirmação sobre essa frase, sobre essa oração. Então, o advérbio ele faz isso, ok? E aí tem vários exemplos, né? O primeiro exemplo que tem aqui, ó, eu vou, sem dúvida, estar presente na reunião. Eu poderia simplesmente dizer, eu vou estar presente na reunião. Ou eu estarei presente na reunião. Mas a palavra sem dúvida, esse adjunto sem dúvida, ele está dando o quê? Uma ideia de que é a mesma coisa, é uma afirmação, né? Com certeza eu estarei presente na reunião, tá? Então, assim, qual é a minha ideia, né, para essa semana? Nós temos 3 aulas por semana de língua portuguesa. Na aula de hoje, né, que é segunda-feira, nós temos 2 tempos. Eu gostaria que vocês aproveitassem, vissem esse vídeo que a professora está postando. Após terminar esse vídeo, vocês assistam ao vídeo do professor Noslen, que é muito didático, muito explicativo. Lá ele mostra vários exemplos de adjuntos adverbiais e adjuntos adnominais. E aí, depois que vocês assistirem aos vídeos, fizerem toda a leitura, vocês vão tentar fazer hoje, só para essa aula de hoje, ó, só essa atividade número 6, essa que é a proposta dessa semana. E aí, na quinta-feira que nós vamos fazer a nossa live, qual é a minha ideia? Eu vou trazer vários exercícios, várias atividades para a gente trabalhar junto a questão do adjunto adverbial e adjunto adnominal, porque se porventura alguém tiver alguma dúvida, a gente consegue tirar junto, tá ok? Mas eu preciso que vocês vejam os vídeos até o final, que vocês realmente tentem fazer as atividades, e daí
Na quinta-feira, vocês anotem as atividades. Professor, eu não entendi, não estou entendendo, preciso de ajuda. Daí a gente vai tirar as dúvidas de vocês, ok? Por enquanto é isso que eu tinha para falar com vocês. Tenham uma boa semana, a semana tá só começando. E, gente, uma coisa é certa: quanto mais disciplina vocês tiverem, mais fácil fica o ensino e a aprendizagem de vocês. Não adianta vocês falarem assim: hoje eu vou sentar e fazer todas as tarefas que eu tenho, todas as atividades de todas as matérias, porque isso não dá resultado. O resultado acontece quando vocês levarem uma rotina de estudos a sério. O que é rotina? Todos os dias. Se nós estivéssemos tendo aula presencial, vocês teriam que estar na escola. Então, acorde cedo, pegue seu material, sente, faça suas atividades, tire dúvida, mande pergunta para o professor, porque nós estamos aqui para ajudar vocês, ok? Então, fica aí essa dica. Estudem, não deixem de estudar e, se Deus quiser, logo, logo isso vai passar. Um beijo, um abraço para vocês. A professora tá com saudade. Quinta-feira a gente se vê, tá bom? Avisa os amigos. Um beijo.